Vamos falar sobre aviso de gatilho? Oi, eu sou a Larissa, faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas eu fui obrigada a voltar porque eu queria falar sobre isso de um jeito mais longo e eu simplesmente não acho que TikTok ou Instagram seja uma plataforma pra gente fazer vídeos gigantescos. Então, como sempre, voltei aqui pro YouTube pra falar sobre longas coisas relacionadas à literatura. Recentemente, eu entrei numa trend aí que eu vi no BookTok gringo, fazendo listas de coisas que eu não gosto com relação à literatura. Então, eu fiz alguns vídeos de listas de termos que eu não gosto na literatura hot, fiz alguns vídeos sobre coisas que eu gostaria que as pessoas parassem de fazer enquanto escritoras. E aí, no meio de uma dessas listas, eu citei o quanto me incomoda a presença de listas de gatilhos que parecem, assim, listas do Código Penal, né? Que a galera só vai soltando 550 termos, sem se preocupar com o que aquilo significa, sem se preocupar com o impacto que isso realmente vai ter, apenas pelo propósito de ter uma lista de gatilhos. E aí, isso acabou engatilhando uma conversa onde muita gente veio nos comentários daquele vídeo, principalmente no TikTok, pra falar sobre como, na verdade, é extremamente necessário, que só diz que não precisa quem realmente não tem necessidade de aviso de gatilho. Enfim, muitos comentários foram feitos e eu gostaria de pontuar algumas questões aqui nesse vídeo que eu acho que são bem interessantes. Primeiro, vamos falar sobre o que define um gatilho. Eu fui procurar e gatilho basicamente pode ser definido como um estímulo que desencadeia uma reação de um trauma. Ou seja, se você recebe um estímulo, você lê uma coisa, vê uma coisa que te lembra uma situação traumática pra você, isso pode servir como um gatilho emocional que vai destravar aí uma série de emoções que vão te lembrar daquela situação de trauma. E por isso que eu considero sim importante que a gente traga avisos de conteúdo dentro da literatura. Eu acho que é importante que a gente faça as coisas com responsabilidade, que pra quem produz ficção, seja ela escrita ou audiovisual, que a gente tenha mecanismos de avisar o consumidor sobre o tipo de conteúdo que ele tá prestes a consumir. Dito isso, eu pessoalmente reclamei naquele vídeo, né, na lista de coisas que eu gostaria que as pessoas parassem de fazer, sobre as listas de gatilho que são nada mais nada menos do que listas infinitas, assim, de termos soltos. Então, quando você pega um livro e aí você vai ver a página de aviso de gatilho e você tem basicamente assim um checklist de um monte de coisa completamente sem contexto, sabe? Tipo, as pessoas piram a cabeça colocando diversos termos em lista sem realmente ter uma preocupação em explicar o contexto que aquilo tem na história, a serventia que aquilo tem pro leitor, e eu acho que isso acaba tornando toda essa discussão um pouco pobre. E aí eu vou dar algumas coisas que são opiniões pessoais, eu não sou técnica, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, isso é muito importante de frisar. Essa é a minha visão enquanto leitora, escritora, produtora de conteúdo. Tudo bem? Tudo bem. Quando eu vejo um livro que tem, de repente, uma página e meia de lista de gatilhos, com uma série de termos listados ali, só pra avisar o leitor de, tipo, essa história pode conter, eu penso duas coisas. A primeira é que se você tem um livro com tudo isso de conteúdo sensível, então talvez você, enquanto autor, né, talvez a pessoa que escreveu aquele livro tenha inserido aquilo um pouco pelo valor de choque e não tanto pela necessidade de você debater um tema. Porque uma coisa é a gente ler um livro sobre depressão que tem gatilhos de ideação suicida, por exemplo. Agora, se eu vejo uma lista de gatilhos que é basicamente 350 tipos de violência, meu primeiro pensamento vai sempre ser, caramba, essa violência está ali literalmente só para estar ali, isso não está servindo um propósito. Abrindo um parênteses aqui, eu não acho que o papel da literatura seja necessariamente servir um propósito, ensinar alguma coisa, mas eu acho que quando a gente está falando de determinadas coisas, especialmente gatilhos emocionais, falando de trauma, é importante que a gente tenha responsabilidade sobre aquilo que a gente está criando. Então esse é o meu primeiro pensamento, meu Deus, pra que tem tudo isso? Isso serve a alguma coisa ou é literalmente só, assim, crimes por crimes? E o meu segundo pensamento é, ótimo, isso não me diz nada. Isso não me diz qual é o contexto em que essas coisas acontecem, isso não me diz o quão próximo isso pode ou não estar da minha realidade, isso não me diz o tratamento que vai ser dado pra isso na história, e isso não me diz o que fazer caso eu me sinta engatilhada. Essas listas de avisos, essas listas de gatilhos, eu acho bastante problemáticas, porque você não tá oferecendo de fato nada pro leitor. Você tá só dizendo pra ele, esse livro aqui tem essas coisas. É como se você estivesse me oferecendo uma receita só com a lista de ingredientes, sem quantidades,
sem modo de preparo. E aí a gente entra no tema, de fato, que pra mim é o aviso de conteúdo, que pra mim são duas coisas muito diferentes. Por que eu bato nessa tecla? Voltando no tempo, lá em 2023, quando a gente tava finalizando a edição de Para Ana com Amor, isso era uma preocupação constante pra mim, porque eu sei que Para Ana com Amor tem cenas fortes, e eu sei que Para Ana com Amor tem um conteúdo muito particular e muito específico de saúde mental, que pode ser um gatilho pra muita gente, que foi um gatilho pra mim durante o processo de escrita também. Então, pra mim era importante que eu notificasse o meu leitor de que ele encontraria determinados conteúdos e que ele não precisava seguir com a leitura se ele não se sentisse confortável ou apto a lidar com determinados gatilhos emocionais. Eu fui por um caminho que eu achava mais seguro e eu não acho que ele seja universal, eu não acho que ele seja a única forma de fazer. Eu optei por uma nota pro leitor explicando quais eram esses conteúdos, explicando o que isso queria dizer na história e principalmente dando para ele ferramentas de buscar ajuda. Quando você é confrontado com algumas coisas que lembram gatilhos emocionais e que lembram traumas que você às vezes não tinha memória de ter, a coisa fica um pouco mais complicada. E por isso que eu insisto que é importante que a gente ofereça alguma coisa pro leitor na hora da gente falar sobre esses avisos de conteúdo. Porque senão, são só ingredientes sem receita. O que o leitor vai fazer com isso é muito particular. E eu acho que, novamente, quando a gente oferece uma lista de gatilhos solta, o que a gente tá dizendo pro leitor é simplesmente, tipo assim, se você não concorda ou se você não se sente apto a consumir esse conteúdo X, que pode ser uma parte ínfima da história, então não siga a partir daqui. Quando, na verdade, a gente deveria não estar desestimulando discussões, se o que a gente está propondo dentro do livro são discussões e debates também, mas convidando o leitor a enfrentar os seus próprios medos, a enfrentar os seus próprios traumas no seu próprio ritmo. Até porque é impraticável você pensar em uma forma de avisar todos os gatilhos. A gente nunca vai ter controle absoluto sobre todos os gatilhos. O seu livro pode conter um gatilho emocional extremamente específico para alguém que você nem saiba. Então, pra mim, toda a discussão é essa. E quando eu citei naquele livro, eu reclamei de tipo, gente, vamos parar de fazer listas de conteúdo, né? Aviso de gatilho como se fosse lista do Código Penal. Veio muito desse lugar de incômodo, de qual o propósito da gente fazer isso? E qual é o propósito dos gatilhos que a gente tá colocando nos nossos livros também, sabe? Qual é a responsabilidade que a gente tá assumindo pelos nossos próprios BOs? Porque se é pra eu ter apenas conteúdo sensível pelo prazer de ter conteúdo sensível, entendeu? Apenas pelo valor de choque, talvez eu não precisasse. E se tá ali apenas mencionado, mas você não vai tratar disso nem com o leitor e nem na história, talvez não devesse estar ali. Resumindo o resumão aqui, eu acho extremamente necessário que a gente faça aviso de conteúdo em livros que têm necessidade de aviso de conteúdo, mas eu acho que existem formas melhores da gente fazer. Porque afinal de contas, a literatura e a arte, elas nunca foram um lugar de conforto, elas nunca foram só um lugar de, vou consumir isso aqui para me sentir bem. A arte como um todo, ela tem um papel de enfrentar, ela tem um papel de trazer discussões. E se você tá produzindo uma coisa com o intuito de mexer com o emocional das pessoas, mexa com esse emocional com responsabilidade, mexa com esse emocional de uma forma segura. É isso? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem se inscrever, vira e mexe, quase nunca tem vídeo por aqui. Me sigam nas outras vezes, dê uma olhadinha nos meus livros e a gente se vê na próxima. Tchau!